fazer algumas perguntas para você. Onde está o seu coração? Em que você gasta a maior parte do seu tempo? Já pensou sobre isso? Em que eu gasto a maior parte do meu tempo? Em que você gasta ou desgasta a sua vida? Com o que você se preocupa diariamente? Você consegue dormir tranquilo à noite? Ou você fica pensando no que você tem que pagar amanhã, pensando no que vai acontecer no dia de amanhã? Você consegue repousar a cabeça no seu travesseiro tranquilo, com a consciência limpa? Ou você dorme já pensando em como vai ser o dia seguinte, nas contas que você precisa pagar, no quanto de dinheiro que você precisa ganhar? Na semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor ao dinheiro e o que Jesus nos ensina sobre esse amor ao dinheiro. Em uma propaganda na internet, especificamente no YouTube, talvez os mais jovens saibam e tenham visto bastante disso, mas está repercutindo uma garota chamada Betina. E ela está chamando a atenção porque ela diz, em poucos segundos ali da fala dela, da propaganda, que em 3 anos ela conseguiu ganhar o seu primeiro milhão. Então ela diz que ela tinha R$1.500 e ela investia esses R$1.500 em ações e ela conseguiu ganhar o seu primeiro milhão em 3 anos. O pessoal tá sendo bem famoso essa história porque ela não tem nenhuma provas de que realmente ela conseguiu, até agora não tem nenhuma prova de que realmente ela conseguiu esse primeiro milhão. Mas ela tem falado e tem levado pessoas ao site e ao canal do YouTube com a seguinte ideia: se eu conseguir o meu primeiro milhão, você também consegue. E pessoas clicam nesse site e tentam entrar e descobrir com vídeos de estratégia de como que nós podemos ganhar nosso primeiro milhão de reais pelo menos uma vez na vida. Se ela conseguiu em 3 anos, por que eu também não posso conseguir? E quando eu olho para uma situação dessa, eu já começo, o meu coração, não sei você, mas o meu coração ele arde por isso. Porque eu penso assim, nossa, como seria legal eu ter R$1 milhão na minha mão. O que eu faria com R$1 milhão na minha mão? Provavelmente gastaria todo o meu dinheiro em boletos e pagaria tudo, e gastaria todo o meu 1 milhão em um ano, não sei. Mas a gente tem esse desejo, quando a gente olha pessoas ricas na internet, ou que se dizem ricas, a gente olha e fala assim, nossa, como eu queria ser igual, como eu queria ter esse dinheiro. As pessoas, elas fazem de tudo para receberem o seu primeiro milhão e para receberem o seu dinheiro, para terem pelo menos um dinheirinho, mas as pessoas, elas se matam para cada vez mais receber dinheiro. As pessoas, elas fazem de tudo, arriscam as suas vidas simplesmente por ter um pouco de dinheiro extra. Pessoas vendem o seu corpo por conta de dinheiro. Ou pessoas roubam bancos, matam policiais, matam pessoas inocentes, vendem crianças, vendem mulheres, simplesmente para ter um pouco de dinheiro, para ter papel. E que para nós parece algo inútil, mas pessoas se matam por conta disso. O mundo gira em torno de algo tão simples, o dinheiro. Mas outras ainda nem gastam o seu dinheiro, elas só querem ter o dinheiro. Elas pegam todo o montante de dinheiro que elas querem ter, guardam debaixo do colchão, ou em um banco, ou em um cofre dentro de casa, e deixam todo o seu dinheiro arquivado e não querem nem gastar, mas só querem dizer, eu tenho tanto na minha conta, eu tenho tanto debaixo do meu colchão, eu tenho tanto no meu cofre. E as pessoas se vangloriam por isso. E nós, meros humanos, ficamos com ciúmes de pessoas assim. Quando a gente olha uma pessoa que vem com um carro diferente para a igreja, a gente olha e fala, nossa, como eu queria ter um carro diferente. Como eu queria ser assim também. Como eu queria ter uma moto melhor, um carro melhor. Quando a gente olha uma pessoa com uma roupa mais bonita, a gente diz, como eu queria ter uma roupa mais bonita como essa. Como eu queria ter o dinheiro que essa pessoa tem.
Nós pensamos exatamente isso. Mas nós pensamos que essa ideia de amar o dinheiro e amar as coisas é algo atual. A gente pensa, depois da Revolução Industrial é que as pessoas começaram a amar o dinheiro. Depois que o comércio começou a existir, depois que as indústrias começaram a surgir no mundo, é que as pessoas começaram a amar o dinheiro. Mas na verdade, amor ao dinheiro já é algo muito antigo. E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Não a amar o dinheiro, mas a não amar o dinheiro. E Jesus já dá esse alerta naquela época. E para falar a verdade, Jesus fala muito sobre dinheiro no Novo Testamento. Se você pesquisar a palavra dinheiro, ou dízimo, ou ofertas, ou qualquer palavra similar a isso, você vai ver que no Novo Testamento está repleto de ensinamentos de Jesus Cristo a respeito desse assunto. Porque de fato é algo muito importante. É muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente tem. Nós devemos nos preocupar em relação ao que nós obtemos ou o que nós queremos obter. Será que o foco da sua vida é ser um milionário? Que nem aquele programa na TV do Roberto Justus, quem quer ser um milionário? A gente olha para aquilo e fala assim, eu quero ser milionário, é isso que eu quero da minha vida. Mas será que esse é o foco? Esse deve ser o foco das nossas vidas? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos ler o texto novamente? Mateus 6, 19 a 24. Todos estão abertos aí? Mateus 6, 19 a 24. Vamos ler? Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos corações para ouvirmos a Tua Palavra e aprendermos como nós devemos controlar as nossas finanças, mas ao mesmo tempo o que nós devemos nos dedicar, que não é apenas o dinheiro, não é o dinheiro, mas é nos dedicar ao Senhor. Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações neste momento, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nosso texto terá 5 pontos, mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível. Aí são pontos curtos, então eu quero gastar aí 4, 5 minutos ou um pouquinho mais do que isso em cada ponto. Mas o primeiro ponto é que nós não devemos pensar em dinheiro. O segundo devemos fazer um investimento espiritual. Terceiro, devemos sondar nosso coração. Quarto, devemos dar atenção às coisas corretas. E quinto, devemos servir apenas a um Senhor. Então vamos lá. O primeiro ponto da nossa mensagem, ela já começa com uma ordem negativa, algo que Jesus nos manda a não fazer. Ele diz então no versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Ele já começa com a ordem negativa. Olha, não ajunteis tesouros na terra. Não acumuleis tesouros para si mesmo. Em um estudo histórico, diz que é bem provável que os judeus daquela época de Jesus, e até mesmo hoje, mas os judeus daquela época, eles mediam a sua espiritualidade por meio do que eles tinham, por meio das bênçãos que eles achavam que eram de Deus. Então, quanto mais a pessoa era rica, mais abençoada ela era. E os judeus, como a gente conhece, pensam nisso até hoje. Por isso que a gente fala que tem o condomínio dos judeus aqui em Atibaia, que é só rico, é onde o Ronit trabalha. São só pessoas milionárias. Por quê? Porque eles consideram que quanto mais eu tenho, mais abençoado por Deus eu sou. O que é exatamente isso
que a gente pense. A gente não é diferente dos judeus. A gente pensa isso. Quanto mais rico a pessoa é, mais abençoada ela é. Ah, como eu queria ser abençoado como aquela pessoa é. Como eu queria ter as riquezas que aquela pessoa tem. Mas parece que Jesus ele nos mostra algo totalmente diferente. Totalmente diferente contra esse pensamento que muitas vezes a gente tem. Que na verdade, pode ser que, mesmo você sendo muito rico, você na verdade é uma pessoa amaldiçoada e não abençoada. Se você for uma pessoa muito rica, pode ser que você seja amaldiçoado e não abençoado por Deus. É o que ele diz: não ajunteis. Por que não ajunteis? Porque a traça e a ferrugem consomem. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Abre comigo, vamos voltar um texto que fala bastante sobre esse assunto. Eclesiastes 2, 8 a 12. Eclesiastes 2, 8 a 12. É um texto bem legal. Salomão escrevendo sobre a sua vida. Ele diz assim, bem a ver com o que está no nosso texto. Diz assim, 8 a 12. Também acumulei prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim, prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei do que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Que ele diz então, olha, eu fui um dos homens mais ricos, se não o homem mais rico que viveu em Jerusalém. Eu não me privei de nada. Tudo o que eu queria, se eu queria McDonald's, cara, não existia isso, mas se eu queria McDonald's, eu estralava meus dedos e já vinha alguém com uma bandeja para mim. E ele diz, olha, eu consegui cantores e cantoras, mulheres, o que eu bem entendia eu poderia ter. Mas, depois de um tempo eu percebi que ter riquezas, que ter todas essas coisas, era como correr atrás do vento. Era tudo inútil. Era tudo inútil debaixo do sol. E é exatamente isso, porque Salomão percebe que ele não foi abençoado por causa da sua riqueza. Ele, na verdade, foi amaldiçoado por causa da sua riqueza. Por ele ter tido tantas riquezas e poder ter tantas mulheres, o que aconteceu foi que o seu coração se corrompeu por causa de riquezas e mulheres. Ele não foi abençoado por ser rico, ele foi amaldiçoado por ser tão rico assim. Então, será que riqueza significa mesmo que é bênção de Deus? Até que ponto é bênção de Deus? Até que ponto é cuidado de Deus? Até que ponto é para testar a nossa fé? Jesus diz então que a traça e a ferrugem irá consumir a nossa riqueza, para ver como é algo tão banal ao ponto de ser consumida por coisas tão simples: traça e ferrugem. Se você pegar a nota mais cara que você tiver no bolso, no meu é R$2, no seu talvez seja 100, mas se você pegar a nota mais cara do seu bolso e colocar um fogo, vai queimar. É algo tão banal, é um papel, é algo tão simples, mas tem o seu valor? Tem o seu valor, mas é algo que se acaba, é algo que perece,
E o que ele diz é que a traça e a ferrugem consomem a riqueza. O que nós poderíamos dizer hoje é que a água e o fogo vão acabar com o papel que a gente tem. Simples fogo, algo tão simples, pode acabar com toda a nossa riqueza, com tudo aquilo que a gente tem. Mas ele também diz que os ladrões invadem e roubam. O que Jesus está dizendo aqui é que, provavelmente não, as casas daquele século eram de barro. E a palavra aqui é quando os ladrões eles vêm e perfuram a sua casa e roubam a sua casa. Como as casas eram feitas de barro, então era muito fácil alguém simplesmente pegar algum objeto e bater na parede, ou simplesmente dar um soco e conseguir entrar na sua casa. Só que o que as pessoas faziam naquela época? Pegavam todo o seu montante de moedas, de dinheiro, e guardavam escondidas na sua casa. Mas Jesus disse: olha, vocês escondem tanto o seu dinheiro, mas se simplesmente uma pessoa vir, um ladrão, e quebrar a parede, entrar na sua casa e roubar o seu dinheiro, vai roubar tudo que você tem. Vai roubar tudo aquilo que você se dedicou por tanto tempo, se preocupou por tanto tempo, e vai se acabar em poucos segundos. Jesus está olhando para essa situação e dizendo: vocês ficam guardando tanto dinheiro em suas casas, mas elas são feitas de barro. Vocês ficam guardando tanto dinheiro, mas as pessoas podem vir e simplesmente roubar. Ficam se preocupando tanto com isso e deixam de adorar a Deus por causa do dinheiro, sendo que as pessoas podem vir e acabar com tudo. Qualquer ladrãozinho pode entrar, perfurar a sua casa, invadir e roubar a sua casa. Então por que ajuntar tanto? Por que se preocupar tanto com o dinheiro? Tiago 5,3, não precisa abrir, mas diz assim: vosso ouro, falando sobre os ricos, vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. Ele diz: olha, vocês se preocupam tanto com a sua riqueza, e aí no contexto ele diz o seguinte: olha, quando vocês morrerem, a única coisa que vocês vão levar é nada, é o corpo de vocês, apenas isso. Então vocês ficam ajuntando tanto, mas quando vocês morrerem, a sua própria riqueza vai enferrujar e acabar com vocês. Não podemos então, irmãos, primeira coisa, não podemos pensar, não podemos ajuntar tesouros aqui na terra. O que Jesus está dizendo é que não há problema em ser rico, em ter os bens, mas o problema é você gastar a sua vida em ajuntar bens, em ajuntar dinheiro, é ficar ajuntando, guardando, gastando o seu pensamento, a sua vida, tudo que você pensa em dinheiro, sendo que é algo que vai acabar, é algo temporário. Mas então, Jesus, se nós não podemos gastar a nossa mente com dinheiro, então o que nós devemos gastar o nosso tempo, o que nós devemos gastar a nossa mente, o que nós então devemos fazer? É isso que ele diz no verso 20, que nós devemos fazer um investimento espiritual. Verso 20 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Essa frase lembrou de uma conversa em que Jesus teve com um homem muito rico. Que a gente fala o jovem rico, mas na verdade é o homem rico, que a gente não sabe se ele é jovem ou adulto. Eu não sei se você lembra, mas em Mateus 10, 17 a 23, não precisa abrir, mas Jesus se encontra com esse homem que diz que guardou todos os mandamentos. Ele pergunta para Jesus: Jesus, como eu posso herdar, como eu posso obter a vida eterna? Então olha que legal, esse homem ele pensou sim em ajuntar tesouros no céu. Ele diz: Jesus, como que eu posso acumular os tesouros no céu? Como que eu posso herdar a vida eterna? Então ele pensou: ótimo, legal. Aqui Jesus diz: não ajunteis tesouros no céu. É isso que ele estava pensando. Mas Jesus, conversando com ele, começa a fazer algumas perguntas e ele diz: olha, eu
eu guardo todos os mandamentos, eu cumpro desde a minha juventude, eu cumpro todos os mandamentos, eu guardo os mandamentos, eu cumpro toda a lei, eu me esforço para isso, Jesus. Então Jesus, o texto diz que Jesus, amando esse jovem, olha para a cara dele e diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Olha, você está dizendo que você guarda todos os mandamentos, você está dizendo que você guarda toda a lei, ótimo, muito bom. Então faz o seguinte, já que você é tão rico, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, dá às pessoas que necessitam, e então você cumprirá o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amarás o Senhor acima de todas as coisas, e segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você fizer isso, você terá uma recompensa. E é isso que é mais interessante, porque o que Jesus diz é: olha, se você fizer isso, você terá recompensa no céu. Ele não diz: olha, se você fizer isso, você vai ser abençoado por Deus para o resto da sua vida. Não, ele diz: você será abençoado por Deus para o resto da sua eternidade. Você receberá uma recompensa no céu. E essa recompensa no céu é o que Jesus diz: aonde a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não invadem nem roubam. Então, homem rico, se você vender tudo que você tem, se você amar o seu próximo e você dar aos pobres, você vai receber uma recompensa no céu, aonde é eterna. E o que ele diz? Ele sai então triste, porque ele tinha muitas coisas. Ou seja, esse homem rico, ele preferiu muito mais ter a recompensa na terra do que ter a recompensa no céu. E é o que muitas vezes a gente busca. A gente busca as bênçãos na terra. Ai, Deus me abençoa aqui. Ai, Deus faz isso comigo. Mas quantas vezes a gente pede para Deus: Deus, eu vou fazer isso para ser abençoado no céu, porque é lá onde a bênção é eterna. Nem ferrugem, nem ladrão pode roubar. É algo eterno. No entanto, nós vamos fazer uma pergunta: o que são esses tesouros no céu e como nós devemos acumular esses tesouros? Sabemos, e já falamos várias vezes aqui, o que são os tesouros, que os tesouros no céu, eles são aquilo que nós chamamos de galardões. Existe uma grande discussão sobre o que são esses galardões. Se vai ser algo aqui, se vai ser algo no céu, se é uma bênção temporária, se é uma bênção eterna. A gente poderia discutir bastante sobre isso. Mas o que Jesus diz é que nós devemos buscar a recompensa que Deus nos dará no céu. É o maior galardão. Mas então, como que eu devo acumular esses tesouros? Como que eu devo buscar esses tesouros? Versículo 33, que a gente vai ver daqui a 2 semanas, diz assim, versículo 33: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Então, o que é acumular tesouros do céu? O que é acumular recompensas no céu? Como que eu faço isso? Buscando primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E então eu vou acumular tesouros no céu. Então devemos, primeiramente, então, não pensar no dinheiro, mas devemos investir, fazer um investimento na nossa vida espiritual. Essa é a nossa prioridade. Mas vamos ao terceiro ponto, o terceiro mandamento. Nós devemos então também sondar o nosso coração. Versículo 21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero andar um pouco mais rápido aqui, mas Jesus mostra a sua preocupação com a humanidade. Jesus mostra a sua preocupação com nós,
mesmos. E engraçado que Jesus não se preocupa no seguinte: olha, que vocês sejam ricos e abençoados. Ele não está nem aí com isso. O que ele diz é: busquem primeiro o reino de Deus, ou seja, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O problema não, por isso o problema aqui não é ter dinheiro. O problema não é você ser rico, mas o problema é você amar o dinheiro e não investir esse dinheiro em pessoas. Assim como Paulo disse lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é o dinheiro, mas o amor. Isso tem que estar bem ciente na nossa cabeça. Mas Jesus diz que aonde estiver o tesouro, estará o nosso coração. E essa palavra coração, ela aparece 800 vezes na Bíblia. Uma palavra bem falada. E sendo 150 no Novo Testamento. E essa palavra, ela diz sobre o coração no sentido de aquilo que nos guia, aquilo que nós pensamos. E a maioria das vezes em que essa palavra é mostrada, principalmente no Novo Testamento, é dizendo que nós temos um coração duro por não buscar a Deus, mas buscar ídolos terrenos. Então, quando diz que nós temos o coração duro, quer dizer que o nosso coração está amando outras coisas e não o próprio Senhor. Jesus conta uma boa parábola para ensinar sobre isso. Em Lucas 12, 16 a 21, não precisa abrir, mas ele conta assim: um campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: o que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens por vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Ou seja, qual que era a preocupação dele? A mesma preocupação que a gente tem. Olha, eu vou pagar toda a minha aposentadoria, eu vou pagar o mais caro possível, para quando eu chegar no fim da minha vida, para quando eu for aposentado, eu tiver uma boa aposentadoria, ao ponto de eu não ter mais que trabalhar, e eu comer, beber e me fartar, alegrar, descansar e me fartar. É isso que está no nosso coração. Não há de errado você pagar a aposentadoria, você tem que pagar a aposentadoria. Mas a preocupação dele é: olha, eu vou fazer de tudo para que chegar no final da minha vida e eu descanse. A sua esperança estava nisso. Mas olha o que Deus responde. Deus lhe disse: insensato, insensato, esta noite te pedirão a sua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Ou seja, ele guardou o seu tesouro e ali estava o seu coração. Ele guardou para si. Ele não usou o dinheiro para abençoar a Deus, não usou o dinheiro para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Ele usou o dinheiro para si mesmo. E achando que ia chegar no final da vida, ele teria uma vida tranquila. Mas o que acontece? Deus disse: você é insensato, porque te pedirão a sua vida esta noite. Onde está o seu tesouro? Nós devemos sondar o nosso coração para ver onde está. Qual é a nossa preocupação? E o quarto ponto, verso 22 e 23, diz que nós devemos dar atenção às coisas corretas. Não às coisas terrenas, mas dar atenção às coisas boas e corretas. O verso 22 e 23 parece que não faz muito sentido nessa sequência. Talvez por ser um verso difícil, ele acaba nos confundindo. E a gente muitas vezes usa esse versículo de outras maneiras. Mas Jesus continua falando sobre riquezas. Jesus continua falando sobre acumular riquezas. Ele diz então, verso 22 e 23: a candeia ou a luz do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus,
o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. A luz, ou a candeia do nosso corpo, são os nossos olhos. É aquilo, alguns comentaristas dizem que é a ilustração de que Jesus está dizendo: olha, aquilo que você se preocupa, é aquilo que você presta atenção, é aquilo que você está focado, é aquilo que te chama mais atenção, é aquilo que você gasta a sua vida. A candeia do corpo são os olhos, é aquilo que você vê. Então, se você ficar olhando para coisas boas, e se você tiver uma visão correta de como investir o seu dinheiro, de como gastar o que você tem, se tiver uma visão correta de como viver para a glória de Deus, o seu corpo, ou melhor traduzido, para a sua vida, será boa. Talvez não financeiramente, mas será uma vida de paz. Você viverá luz em sua vida. Todo o teu corpo terá luz. Se você pensar, olhar em coisas corretas, o teu corpo, a tua vida será de luz. Porém, se você apenas prestar atenção naquilo que é mal, repugnante, maldições que o amor ao dinheiro traz, então o seu corpo, a sua vida estará também repleta de maldições. Viveremos que nem aquele personagem do desenho animado que diz: ó céus, ó vida, ó azar, tudo é ruim, tudo é péssimo. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso foco está em coisas ruins. Então, o que isso tem a ver com o dinheiro? Se o seu coração está em reter dinheiro para si, a sua vida vai estar focada nisso para o resto da sua vida, e você nunca vai se satisfazer. Mas se o seu dinheiro, o seu tesouro está no céu, os seus olhos estão no céu, em acumular tesouros do céu, a sua vida será de luz. O olho bom pode representar aqui aquela pessoa generosa, aquele que se preocupa em usar as suas finanças para ajudar o próximo e se tornar uma pessoa humilde. É o que Mateus 5,5 nos diz, como a gente já leu anteriormente: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mas o olho mau, desde aquela época, ele só era usado, eles falavam essa expressão de olho mau, para caracterizar aquela pessoa invejosa ou avarenta, que só pensa e só olha coisas ruins, só tem inveja, só deseja as coisas do próximo, ou como a gente chama hoje em dia, de só tem olho gordo. Se a vida dela for isso, e se ele só se preocupar com isso, a sua vida será de trevas, o seu corpo será em trevas. Mas os humildes, os mansos, os que olham para coisas boas, herdarão a terra. Mas o nosso quinto ponto e último ponto aqui é que nós devemos servir a apenas um Senhor. Versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou em outras versões está: não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Jesus está dizendo aqui é sobre a raiz de todo o problema, a raiz do nosso coração. A raiz do nosso coração não é se a gente ama mais a Deus. A raiz do nosso coração é a quem a gente serve. É a quem a gente serve. Qual é a raiz então? Jesus nos convida a analisar a quem nós estamos servindo. Devemos servir a apenas um Senhor. Jesus, ele usa essa ilustração rapidamente, com palavras curtas, né? Você não pode servir a duas pessoas ao mesmo tempo. Você pode até ter dois empregos, mas é impossível que você trabalhe nesses dois empregos ao mesmo tempo. Você pode até ter dois chefes,
mas é impossível que você sirva os chefes ao mesmo tempo. Imagina se você trabalha em um local que tem 2 chefes, que eles não se entendem, eles não dão a mesma ordem a você, são ordens totalmente diferentes. Então vem o chefe e pede você para que você vá, olha, diz para você, vá no mercado, compre algumas coisas lá, eu vou te passar a lista e volte em 1 hora. Ótimo. E a hora que você se levanta para sair, chega o segundo chefe e diz, olha, você precisa me entregar aquele relatório em 1 hora. E você diz, não vai dar tempo. Ou eu vou no mercado e compro aquilo que o chefe me pediu, ou eu faço relatório. Não tem como fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem como ir no mercado e fazer relatório. Então, eu vou ter que servir um. Eu vou ter que escolher a quem eu quero servir. Ou eu vou no mercado e agrado aquele chefe e desagrado o outro, ou eu vou e faço relatório e desagrado aquele outro chefe que me pediu primeiro e agrado o segundo chefe. E não tem escolha. Você não tem como negociar. Você não tem como chegar para um dos chefes e dizer, olha, aquele me pediu tal coisa, então será que não pode? Não, não pode depois. Tem que ser agora. Essa é a ilustração que Jesus usa. Você não consegue servir a 2 senhores, a 2 chefes. Ou você serve um e agrada e vai desagradar o outro, ou você serve o outro e agrada o primeiro. É a mesma coisa que Jesus diz sobre Deus e Mamon, ou sobre Deus e o dinheiro. Mamon, como é traduzido em algumas versões, é o Deus do dinheiro. O Deus que, na verdade, é um Deus mau, que controla pessoas com dinheiro. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo ser controlado por Mamon. Você não pode ser controlado por Deus e ao mesmo tempo amar o dinheiro. Não tem como. Não tem como. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon, ama o dinheiro. Ou você obedece a Deus e desagrada Mamon, ou você obedece a Mamon e desagrada a Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como você acabar servindo esses 2 deuses. Ou você ajunta tesouros na terra, ou você ajunta tesouros do céu. Não tem como você fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Porque ajuntar tesouros no céu vai fazer com que você tire o dinheiro do seu bolso e invista em pessoas. Vai fazer com que você tire o dinheiro do seu bolso e invista em missionários. Ou invista em discipulado. Vai fazer com que você gaste o seu tempo investindo e conversando com pessoas, em trazendo elas para mais perto do Evangelho. Vai fazer com que você saia da sua casa e vá evangelizar. Saia do seu conforto, desligue o Netflix e vá à rua evangelizar. Ou você serve a você mesmo, você serve os tesouros da terra, ou você serve a Deus. Ah, mas eu quero servir os 2. Eu quero ficar em cima do muro. Eu quero servir tanto a Mamon e tanto a Deus. Mamon vai olhar e vai dizer, o muro é meu, então fica aí. Fica tentando achar que você pode adorar a Deus dessa forma. Não dá. Ou você adora as riquezas, ou você adora a Deus. Por isso, uma frase bem interessante é que Deus, Ele requer todo o nosso coração. E Deus é ciumento. Ele não divide o nosso coração com o mundo. Ele não quer te dividir com o mundo. Ou você pertence a Ele, ou você pertence a Mamon. Ou melhor dizendo, ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Por isso, nós devemos adorar o Senhor com as nossas finanças também, com o nosso dinheiro também. E eu não estou falando aqui de dízimos e ofertas. Isso inclui nisso, mas adorar a Deus agradecendo por aquilo que Ele nos dá. Adorar a Deus não amando as riquezas, e se for possível, abrir mão da nossa riqueza para abençoar outras pessoas, ok, tudo bem, desde que o reino de Deus seja pregado. É por isso que o versículo 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, e
Então, se for possível e se é necessário que você gaste todo o seu dinheiro para que pessoas conheçam o Evangelho, faça isso. Seja prudente também, é óbvio, mas faça o que for necessário para que pessoas conheçam o Evangelho, para que você busque o reino de Deus, para que você busque a justiça de Deus, para que você seja uma pessoa bem-aventurada, mesmo pobre, mesmo sem dinheiro algum, mas uma pessoa bem-aventurada. Eu quero tirar 3 aplicações para a nossa vida aqui. A primeira é que não é errado nos preocuparmos com as nossas finanças. Não é errado nós termos controle das nossas finanças. Na verdade, isso é bem correto. Mas não podemos deixar que o dinheiro nos domine. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro para colocar no combustível, para colocar no carro. Arranje um jeito. É muito mais importante buscar o Senhor. Hoje eu não vou ir na igreja porque vai ter uma oferta missionária e eu vou ficar constrangido, porque eu não quero dar o dinheiro para os missionários. O que é prioridade na sua vida? Segundo, por isso, servir a Deus é saber também que Ele está no controle de todas as coisas. Então, talvez você não tenha o máximo controle, mas saiba que se você investir no reino de Deus, até mesmo financeiramente, saiba que Deus está no controle. E Ele acrescentará o que for necessário a você. E terceiro, é que nós precisamos nos importar mais em servir a Deus e em investir espiritualmente do que nos importar com o nosso dinheiro. Nós devemos nos preocupar mais em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em amar ao Senhor, acima de todas as coisas. Só podemos adorar um Senhor. Qual é a tua escolha? Você quer amar, você quer buscar os tesouros da terra e amar a Mamon e servir a Mamon? Ou você quer buscar os tesouros do céu e amar a Deus e servir a Deus? Essa é a tua escolha e eu quero deixar para que você ore sobre isso. Amém? Vamos orar?